volta com mais esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil. Participe conosco sempre no www.pratiquemaisesportes.com.br. Corinthians e Santos empataram no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. No Pacaembu, Corinthians e Santos não conseguiram sair do 0 a 0. O Timão até dominou o primeiro tempo e no segundo tempo, Neymar teve várias oportunidades de colocar o peixe na frente, mas ninguém marcou. Com 0 a 0, quem vencer no próximo domingo na Vila Belmiro se torna campeão paulista. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Larissa Rodrigues, o Corinthians deveria fazer o dever de casa, deveria ter feito o resultado nesse primeiro jogo? Eu acho que o Corinthians, esse 0 a 0 não foi de tudo ruim não, Rafael. Eu acho que deixa aberta a decisão. Uma bobeada do Santos agora, que a gente sabe que também vai ter toda essa partida importantíssima pela Libertadores no meio da semana. Então qualquer bobeada do Santos, apesar de jogar na Vila Belmiro, pode levar sim o título para as mãos do Corinthians. Eu acho que não foi bom para nenhum dos dois. E se brincar foi melhor para o Corinthians, que estava muita gente esperando que o Neymar marcasse muito e teve realmente oportunidades. Eu me lembro pelo menos de umas 3 bolas na trave ali do Neymar que poderia ter feito pelo Santos. Então eu acho que foi melhor para o Corinthians do que para o próprio Santos esse 0 a 0. Interessante que depois do jogo, o Muricy e o Tite, os dois disseram que os times deles mereciam a vitória. E pior que os dois têm razão. Se você for olhar... Não tem como, André. Duas equipes vencerem uma dominou o primeiro tempo, outro dominou o segundo. Depende da maneira que você olha as coisas, por exemplo. Claro, o Muricy olha como técnico do Santos e o Tite como técnico do Corinthians. Não dessa maneira, deixa eu explicar. Me explique, por favor, André. O Santos... ele criou as melhores oportunidades. Sim. Só que o Corinthians teve mais domínio da partida, teve mais volume de jogo. Então, se você olhar pelo volume de jogo, então poderia dar Corinthians. Ah, não, mas o Santos teve 2 bolas na trave, então aí deveria dar Santos. Então, eles tiveram duas visões diferentes. Foi um baita de um jogo. Foi um jogo, uma movimentação muito boa. O Corinthians jogou muito bem, muito aplicado o time. Os jogadores assim com vibração desde o início. Cada bola assim que a zaga tirava era uma vibração com a torcida, jogando junto com o torcedor. E André, vale a gente destacar, né, que no segundo tempo o Neymar realmente jogou muita bola e estava sem o Ganso, que saiu contundido aí no meio dessa partida e deve ficar 30 dias fora dos gramados. Foi avaliado agora há pouco, agora de manhã, e ele vai ficar realmente no mínimo 1 mês sem jogar. Teve uma ruptura num ligamento da coxa, no músculo da coxa. Então ele vai ficar algum tempo sem jogar. 2 bolas na trave pelo Santos, 2 com o Neymar, 1 bola na trave com o Liedson no final do jogo. Então foi um jogo muito bom, uma movimentação muito boa. E no segundo jogo, pode pesar para o Santos esses desfalques. E também o fato de ter a Libertadores no meio do caminho. E não ter o Ganso, pode não ter o Elano, então pode optar de poupar um ou outro jogador e priorizar a Libertadores. Então eu vejo o Corinthians hoje com mais possibilidades de conquistar. E o André disse bem, foi um jogão, né? A gente às vezes fala, ficou no 0 a 0, as pessoas imaginam um jogo sem graça, um jogo sem nada, mas um jogo muito movimentado em que as duas equipes poderiam sim ter marcado, mas a bola parece que fez questão de não entrar ontem. Campeonato Baiano, Bahia de Feira de Santana e Vitória ficaram no 2 a 2 na partida de ida da competição. Agora com mais um empate no próximo final de semana, o Vitória conquista o título do Campeonato Baiano. Larissa? Eu acredito que dê Vitória. Eu acho que essa era uma boa partida para o Bahia de Feira, o Bahia genérico, né, como o pessoal está falando, ter aproveitado e feito essa vantagem. Saiu na frente, mas acabou cedendo esse empate. Então eu acho que agora o Vitória, além de tudo, qualquer empate já entra também como campeão, né, um 0 a 0 da Vitória, e eu acho que vai acabar dando mesmo. A tendência da Vitória mesmo, tem uma melhor equipe do que o Bahia de Feira, uma equipe nova, que praticamente não tem torcida, uma equipe de empresários. Mas o Vitória, pela sua força, jogando em casa, com a sua torcida, deve vencer. Seu coração pulsa nessa final pro lado de Bahia. De Feira Bahia, de Santana. De Feira de Santana. Mas você torce pro outro Bahia. Mas é tudo Bahia. Ou seja, ele torce contra o Vitória. E se tiver Bahia e Bahia na final? No próximo ano? O Bahia da capital, Salvador. Mas não é tudo Bahia?
Mas tem o Bahia original e tem o Bahia genérico. Bahia número 1 e o Bahia número 2, né? Uma nota do Campeonato Potiguar. Ao vencer o Santa Cruz por 3-1, o ABC sagrou-se campeão estadual e foi a 52ª conquista, André. Parabéns ao ABC. Um título que o time cresceu no segundo turno. No primeiro turno foi o Santa Cruz que conquistou o segundo turno por antecipação e chegou à final do campeonato contra o próprio Santa Cruz. E a decisão foi emocionante, perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo. Em certo momento o campeonato poderia ser decidido nos pênaltis quando estava vencendo por 2-1. E aí com o terceiro gol o ABC se sagrou mais uma vez campeão potiguar. O ABC conquistando aí um alfabeto de títulos. É verdade, 52. 52 Você sabe por que é ABC? Não. Significa Argentina, Brasil e Chile. O nome do time foi em homenagem a um tratado de paz que foi feito na época em que bonita o time história. Você torce para o ABC. Torço para o ABC. Tá Chorou de emoção, glorioso, mais querido. Chorou de emoção? Não, chorar não, que eu já sabia que ia ganhar. Você estava prevendo, André. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. A vitória do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro. E no Rio Grande do Sul, deu o Grêmio em cima do Internacional.